Voltamos aqui para o nosso curso de dispensa eletrônica. A gente viu no bloco anterior que a dispensa eletrônica não vai te dispensar de certos documentos. Nós vamos ter uma série de documentos que vão passar por cada fase e a licitação e essa dispensa, na verdade, ela é um pouco burocrática, mas mais célere, mais rápida, né? Mais eficiente, porque ela diminui em prazos, prazo de publicação, prazo para recebimento da proposta. Então, nós vamos ter ali algo mais rápido para a administração poder comprar, adquirir com mais rapidez, coisas menos complexas, com menor valor, lá do artigo 75, inciso 1 e 2, que a gente vem estudando. E vimos também que essa fase da dispensa, além de passar por essa gama, essa sequência de fases, vai precisar ser justificada a todo momento. E os documentos vão precisar constar do processo. Vai precisar constar a justificativa da escolha do fornecedor, vai precisar constar a habilitação do fornecedor. Eu vou precisar colocar tudo dentro do processo para que o processo seja enviado para a autoridade competente e ela tenha uma segurança jurídica para adjudicar o objeto e homologar o processo. Veja, nós estamos tratando de uma dispensa, mas ela não vai deixar de lado as regras. Talvez a gente vai dispensar alguns documentos, como o ETP, o parecer jurídico, o mapa de risco, mas isso tudo vai depender da complexidade que a administração vê na fase de planejamento, aquela compra, aquela contratação. Depois que a gente viu todas essas fases, a gente pensa então, e aí, como formalizar? Essa formalização dessa contratação vai acontecer por meio de um instrumento de contrato, um termo, uma nota de empenho. A lei te dá várias alternativas. Veja, a Lei 14.133, ela traz o instrumento de contrato como obrigatório. É obrigatório. Ele é a regra, é um instrumento formal e escrito, com regras e instruções claras baseadas na lei. Se ele é a regra, a lei também traz exceções, pequenas exceções, salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração pode substituir o termo de contrato ou instrumento de contrato pelo que? Outro instrumento hábil. Carta contrato, nota de empenho, autorização da compra, ordem de execução do serviço, tudo vai depender do órgão que está contratando, de como é feito essa formalização, de como é feita essa formalização. Nestes casos de dispensa de licitação, em razão do valor lá do 75, inciso 1 e 2, que é a dispensa que nós estamos estudando, ela pode, o contrato, o instrumento de contrato pode ser substituído. Veja, a gente viu que para a gente formalizar, para a gente concatenar todas as fases da dispensa, nós precisamos de uma série de documentos. A gente viu os documentos lá e eu vou mostrar novamente para você. Esses documentos são vários. Inclusive a AGU fala para você fazer um checklist. Mas a gente tem que ter o DFD, nós vamos ter que ter, dependendo do caso, o estudo técnico preliminar, o ETP, o mapa de risco, o termo de referência, e vai seguindo as fases. A autorização para essa contratação, a pesquisa de preço, com o limite dessa contratação, a comprovação de que existe o recurso para pagar, o parecer jurídico, e assim vai. Isso aqui é o processo completo. E agora eu estou dizendo para você que, além daqueles dispensáveis, a administração ela vai poder o quê? Em razão do valor para dispensa de contratação, em razão do valor, eu posso também dispensar o contrato, que vai depender de cada caso. Vai então dispensar o contrato e nós vamos substituí-lo por outro meio. Nós vamos substituir por uma carta-contrato, por uma nota de empenho, por uma autorização, pela ordem de execução. Tudo vai depender. O que a IN vem falando para a gente? A mesma coisa.
A nota de empenho também, no caso da IN, é reconhecida como um instrumento de formalização dessa contratação. Ou seja, a IN vem e firma e diz: a nota de empenho pode sim substituir o contrato nas dispensas de contratação. E ela ainda fala que deixa muito claro que isso pode acontecer no artigo 24, quando ela trata das sanções, no caso de anulação, ela fala que eventual anulação da nota de empenho de despesa ou da rescisão do instrumento contratual. Ela trata os dois de forma equivalente, como se eles estivessem numa linha horizontal. Então, eu tenho a nota de empenho na dispensa valendo como um instrumento de contrato. Ah, que legal, eu estou tornando, então, esse processo de contratação por dispensa eletrônica mais rápido e menos burocrático. E quando esse instrumento de contrato não é obrigatório? Ah, tá. Então, o contrato ele é absolutamente obrigatório, mas nós temos as exceções. Quando o valor lá for de dispensa, a gente viu, e ele pode ser substituído, ok. Mas se ele é obrigatório? Ele é obrigatório quando ele não se aplica às exceções que a gente acabou de ver. E no caso da dispensa de contratação, se existe uma obrigação futura, o contrato é exigido. Se não existe uma entrega imediata, o contrato é exigido. Se ele ultrapassa aquele limite de dispensa, nós aqui já não estamos mais tratando da dispensa, o contrato é exigido. Tudo vai depender do planejamento e da forma de contratação que a administração pretende em cada caso. Se o valor do bens envolve obrigações futuras, eu vou ter que manter o instrumento de contrato. Se a entrega não é imediata, instrumento de contrato. Veja, nós desburocratizamos aquilo que é mais prático e fácil. Aquilo que a administração pretende comprar ali, sem complexidade, sem obrigação futura, mais barato. Não precisa de termo de contrato, apenas a nota de empenho vai fazer as vezes da formalização dessa contratação. Então, assim, eu estou garantindo na lei que vai ser formalizado, mas por outro meio. E temos outra regra aqui de formalização. E que regra é essa, professora? A gente sabe que contratar na administração um contrato verbal, ele não é permitido. Ele é o quê? Nulo. Essa é a regra. É a regra para tudo. Mas nós temos uma micro-ressalva que diz que para pequenas e pequeníssimas compras de até R$10.000, e esse valor também é corrigido por meio de decreto do presidente da República, eu acredito que hoje esteja em 14.000, não me lembro o valor. Mas veja, nestes casos, onde não há obrigação futura, a compra é feita ali sem complexidade, eu posso ter um contrato verbal. E eu estou te trazendo isso como uma curiosidade, porque tem gente que nem conhece essa parte da lei. Veja lá no artigo 25, parágrafo 2º. A lei, ela fala que essa única exceção para esse caso de nulidade, contrato verbal. Ok, professor, então tá. Então eu sei que a nota de empenho vai fazer as vezes ali do contrato, do instrumento de contrato. Em certos casos, a depender do planejamento dessa contratação, nós vamos verificar como que a administração vai proceder. A gente sabe que o contrato é obrigatório, ok. Mas no caso dele ser substituído pela nota de empenho, a lei diz que, se ele for substituído, vai se aplicar o artigo 92. O artigo 92 da lei, ele fala as cláusulas que o contrato deve ter. Ele vai dizer que ele vai ter que ter seus objetos, elementos característicos, que a vinculação do edital, no caso do aviso de contratação, à proposta do fornecedor, a legislação aplicável, o regime de execução, o preço, as condições, os critérios de periodicidade de medição para cada caso, prazo de início de cada etapa,
prazo de resposta de pedido de repactuação, pedido de reequilíbrio, as garantias que foram exigidas para essa contratação, toda essa formalidade, ela também é exigida aonde? Na nota de empenho. Isso deve constar na nota de empenho para que ela faça as vezes do instrumento contratual. No caso da dispensa, onde foi também dispensado o instrumento de contrato, a depender do caso, esta nota de empenho deverá possuir essas informações. A lei, ela traz isso como uma regra, ou seja, eu tenho a desburocratização, mas eu não posso deixar a lei de lado e dizer que vai ser uma mera nota de empenho, não vai. Ela deve possuir as mesmas características e a mesma força de um instrumento de contrato. Eu trouxe aqui para você uma nota de empenho para que você possa visualizar na prática como que isso acontece. Veja, na nota de empenho eu tenho todas as informações dessa dispensa, dessa contratação, dessa formalização da contratação. Eu tenho quem está contratando, as informações do contratante, as informações do contratado. Eu tenho a descrição dessa contratação, de que ela faz, para que ela faça sentido. Eu sei que a modalidade foi uma dispensa, pelo inciso 2, tudo informado na nota de empenho, para que ela substitua o instrumento de contrato. E mais, o artigo 92 te diz o mínimo que ela deve possuir. Como regra, aqui se traz a descrição de que aqui, ó, as demais disposições, sanções administrativas, conforme a dispensa eletrônica número tal. E eu digo qual é o processo, porque tudo está encadeado dentro do processo, vinculado à nota de empenho. Veja, se o artigo 92, que a gente acabou de ver, disse que eu tenho que ter todos esses requisitos contratuais dentro da nota de empenho, faz-se necessário que vincule-se essa nota de empenho como instrumento de contrato hábil nessa contratação. Eu estou dizendo que tudo que está descrito dentro do processo, ou seja, todos aqueles documentos que a gente fez estão vinculados a essa contratação. Você lembra os documentos? Eu vou passar de novo, você vai lembrar. Eu estou dizendo que todos esses documentos estão vinculados como se contrato fosse. Eu estou te dizendo que, além de toda a fase preparatória, eu estou te dizendo que o parecer jurídico, se ele existir, eu estou te dizendo que o aviso de contratação, que tem anexo o termo de referência, que faz o histórico da contratação e da execução, eu estou te dizendo que o julgamento daquela contratação, a comprovação de habilitação, a comprovação da escolha do fornecedor está vinculado àquela nota de empenho. Tudo está vinculado na nota de empenho para que você possa visualizar que a nota de empenho vai fazer as vezes do instrumento de contrato. E para que isso tenha efetividade, deve constar na nota de empenho. Então, quando a lei me diz aqui, professora, então quando eu estou dizendo que a nota de empenho vai substituir então o instrumento de contrato, vai substituir um instrumento de contrato em algumas situações, no caso de dispensa eletrônica. Neste caso, deverá constar todas as situações, toda a descrição, como se contrato fosse. É isso. Dessa forma, tudo o que precisaria constar como se contrato fosse. E a gente formaliza essa contratação. Nós passamos pela fase do planejamento, juntamos todos os documentos, nós fizemos a divulgação, a fase externa dessa contratação, juntamos todo o documento de comprovação de porquê da escolha, da habilitação, juntamos relatório da dispensa, onde informa para a autoridade superior por que ele foi escolhido, o que foi realizado, como se operacionalizou aquela dispensa. Fica descrito lá naquele relatório que a gente tira do sistema Comprasnet.
Além disso, passado essas fases, juntado esses documentos, quando enviado para a autoridade superior e ela determina o que? A homologação e a adjudicação, ali se autoriza formalizar. Quando vai formalizar, ele pode ser viabilizado por contrato, que tem que ter aquelas descrições mínimas, ou por nota de empenho. Se for por nota de empenho, nós estamos vendo que ela também tem que descrever a contratação. Ok, professora, mas e aí? Quais vão ser, então, depois disso, para tornar esse processo válido, as publicações, a transparência, que hoje, a princípio, sempre foi na Constituição, mas enaltecido pela 1433? Eu vou te dizer no próximo bloco e aguardo vocês.